Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Uma tarde tão bonita que nem hoje, né? Então vamos alegrando-nos porque estamos aqui hoje, lúcidos, buscando luz, buscando paz, buscando entendimento. O entendimento nos engrandece, o entendimento esclarece os nossos passos e os nossos rumos. Quanto mais compreendermos para onde vamos, melhor caminharemos. Na certeza de que temos ajuda, temos presença de equipes que nos aguardam aqui, nos amparam e nos instruem. Nós abrimos esse encontro de hoje e que ele seja luz para todos nós, que assim seja. 1º de novembro de 2025 abre-se um novo mês. E esse mês vai ser, como proposta da casa, tratado todos os temas que tem neste livro de Emmanuel. Um livro que tem o título de Encontro Marcado. E é tão bonito porque no decorrer de entendendo a proposta do livro, vai assim esclarecendo, primeiro através do título. Quando a gente marca um encontro com uma pessoa, tem duas partes que vão se encontrar. Se uma falha, o encontro não se realiza. E se o encontro não se realiza, o propósito daquele encontro não se efetua. E aqui, então, esta obra vai esclarecer, e eu fico assim muito feliz porque, entendendo a proposta da palestra de hoje, eu pude ir também entendendo, porque eu sempre digo que preparar um texto de palestra é uma tarefa que a gente tem. Primeiro, entender o que a gente precisa aprender. Segundo, preparar com clareza o que se vai dizer, para que quem tira o tempo de vir a casa possa compreender por que veio. E então esse encontro marcado me fez compreender que temos a nossa parte, cada um com a sua função e com a sua missão. E o primeiro capítulo que me foi dado desta obra para que eu fale é um título que é o que vai dar o nome da palestra de hoje, chamado Cooperação com Deus. Olha só, eu falei que tem um encontro, tem duas partes. Se a gente tem um encontro, temos um compromisso. Se vamos a esse compromisso, participamos do propósito. E deste encontro, nós esclarecemos qual é a minha parte, a minha tarefa nesta missão que me foi feito o convite para eu me encontrar. Se Deus, no texto que diz assim, ó, Deus pede a cooperação nossa. Se eu falho nesse encontro que Deus marcou comigo, eu não efetuo a proposta de Deus. Então eu falhei. Mas se eu vou, mesmo muitas vezes nem tão preparado assim, a gente diz, Deus, mas quem sou eu para colaborar contigo? Tu é tão grande. Quem sou eu? Sou um mísero andante nessa jornada espiritual. E Deus diz assim, não. Eu confio em ti. E você tem que confiar em mim. Aí nasce o pacto. Pacto da confiança. O pacto de que a minha parte, se eu fizer, Deus faz a dele. Então, eu achei muito bonita a proposta desse livro, porque ela convida a gente a se enxergar. Se nós estamos na jornada da vida, que viemos para cá como um presente,
de viver essa encarnação. Vocês acham que não houve um pacto? Um acordo de confiança? E agora? Se Deus depositou toda a confiança em mim, o que eu vou fazer para honrar a confiança que Ele depositou em mim? Essa é a pergunta. E eu gostei tanto porque o tema me fez pensar sobre isso. O que me cabe nessa missão que Deus me deu? Faz a gente acender. Em nós, o que eu estou fazendo? Como estou fazendo? Para que estou fazendo? E por quem estou fazendo? É muito importante essa reflexão. Isso faz com que a gente se pergunte diante dos intempéries da vida, porque a vida tem intempéries. Ninguém vem para uma vida no planeta Terra só para viver em paraíso, mar de rosas. Aqui é escola. E a escola tem que nos ensinar. E se ela tem que nos ensinar, teremos lições. Todas as lições das escolas são fáceis. Não tem que estudar, não tem que se esforçar, não tem que dedicar tempo, atenção, propósito. O resultado da jornada, mesmo que seja nas escolas, é proporcional ao esforço de cada um. Por isso que tem pessoas que produzem mais, outras produzem menos, outras produzem melhor, outras desistem, porque o entendimento da tarefa é de cada um. Essa é a pergunta que agora a gente transmite para a gente. O que eu estou fazendo nesta vida? O que eu vim fazer aqui? Por que tenho aflições? Por que tenho dores? Como que eu vou me comportar no pacto de confiança, sabe? Aquele que Deus falou, vai que eu estou contigo, apertou a mão da gente. Eu tenho que me perguntar, eu vou decepcionar ou vou honrar? Porque muitas vezes nós decepcionamos os pactos porque nós não temos consciência do tamanho da tarefa. Mas conforme nós vamos nos instruindo, a gente vai percebendo. Meu Deus, mas eu tenho dever, eu tenho consciência, eu preciso dar o meu melhor para fazer valer a confiança que Deus depositou em nós. Nós só tomamos consciência disso quando eu desperto e tomo conhecimento do acordo das partes. E é isso que vos traz, é isso que nos traz a Casa Espírita. Buscar compreender a missão. E nesse livro, que é muito bonito, são lições bem pequenininhas, são 60 capítulos que Emmanuel, aí ele diz assim, olha que bonito que ele diz assim, ó, estimado leitor, você está convidado a ter um encontro com valiosos esclarecimentos oferecidos neste livro. Aqui, o autor espiritual Emmanuel oferece lições confortadoras por meio de palavras sábias. Numa conversa franca, de alma para alma, os 60 capítulos que aqui estão dispostos falam das questões atuais, das crises no mundo, de espíritas iniciantes, de obediência, de rebeldia, de sexo transviado, de ter calma, de ter paciência, de domar a ansiedade, desenvolver o autocontrole, entre outros temas relevantes. Então, o autor convida a meditação sobre diferentes e variados problemas da vida, orientando sobre a maneira mais adequada para lidar com a realidade da ação humana, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Que bonito esse livro, né?
Que profundo, eu achei muito bonito, são 60 capítulos maravilhosos. Então, essa é a proposta do mês de novembro, que vai ser tratado nas palestras. Vocês podem dizer, eu não virei todas as palestras. Todas as palestras são gravadas no canal da casa. Basta vocês acessarem e ouvirem, tirarem proveito. E aí, no prefácio desse livro, Emmanuel diz assim: a vós que aspirais a trilhar a trilha da libertação e da paz, vós que experimentastes a visita da dificuldade e da provação. Com certeza, todo mundo aqui já teve a visita de dificuldades e de provações. Indagais, qual a causa da minha angústia, do meu sofrimento? Cada um de nós traz dores dentro do coração. Quem não as tem? Quantas vezes a gente já se perguntou, mas qual a causa da angústia, do sofrimento que trago e que vivo e que experimentam? Aí ele diz assim: crede, leitor amigo, que cada capítulo deste livro não é senão um entendimento de alma para alma, uma rápida entrevista entre nós e a verdade. Então, essa é a pergunta. A gente vive as situações, as realidades, e a gente se pergunta, fazer uma entrevista, uma pergunta, como eu me relaciono, como eu respondo, como eu reajo à realidade da verdade que eu estou vivendo? É importante a gente se perguntar, porque na maioria de nós, muitas vezes, nós vivemos a dor das situações e a gente não se esforça para entender as causas. Ou, por facilitar muitas vezes a nossa autoliberação das nossas partes, nós culpamos os outros. Grande parte das vezes a gente faz isso. A gente bota a culpa no outro e a gente perde a oportunidade de crescer, de aprender com as dificuldades que nós estamos vivendo. Então, ele abre esse capítulo, então, com esse prefácio, dizendo, aqui nós vamos ter uma conversa de nós com nós mesmos. E aí, no primeiro capítulo, que eu falei antes da cooperação com Deus, que é um capítulo que vai tratar do plano, do acordo que eu falei antes, que Deus deu a mão para nós e fez, confia em ti. Aí ele diz assim, o tema desse primeiro capítulo é cooperação individual, qual é a parte individual, na execução do plano do serviço que Deus me deu. Aí ele fala, entenderam? Deus me deu uma tarefa, eu tenho um serviço para executar. Como que eu vou entregar, com que qualidade eu entrego a cooperação no plano, no trato que eu fiz com Deus? Aí ele começa assim, quantas vezes, agora daí ele começa a questionar para que a gente se pergunte, quantas vezes terás dito que ama a Deus? Não, eu amo a Deus. Como não? Eu amo a Deus. A gente responde, né? E ele faz a seguinte pergunta: quanto tu te dispõe a servi-lo? Aí a gente já começa, eu amo a Deus, mas me chama para servir, mas será que... Aí ele faz a pergunta, quanto você se dispõe a servi-lo? Já é uma pergunta que a gente fica meio questionado. Quantas outras tantas vezes terá afirmado a tua fé? Quando vem a prova dura, que sangra a alma da gente. Quantas dessas vezes eu afirmei a prova da fé? Mas a gente diz, eu tenho fé? Mas e na hora da prova? Será que eu perseverei? São perguntas que o Emmanuel faz.
Aí ele diz assim, provavelmente, daí dá uma amaciada aqui, porque ele já pegou pesado na primeira pergunta, né? Provavelmente não te pusestes ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos. Quantas petições nós fazemos para Deus? E a gente diz, acho que Deus estava de folga, a turma acho que estava lá porque eu pedi, Deus não me ajudou nada. Aí ele diz assim, ó, será que você se pôs a pensar sobre o acolhimento das tuas petições? Tu já pensou nisso? Aí ele diz assim, que os teus votos foram acolhidos e que o todo misericordioso, por intermédio da vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação. Aí assim, ó, eu vou contar um caso bem rapidinho para a gente entender o que são as petições, os pedidos, as rogativas, tudo que a gente pede para Deus. Na literatura espírita tem um esclarecimento, todo mundo aqui garanta que quando está assim apurado com alguma coisa de saúde, de socorro, assim, a gente diz, ai, Bezerra de Menezes, me ajuda, a gente pede para o grande médico, que está sempre a serviço do Cristo, a gente diz, Bezerra, a gente vai entrar para uma cirurgia, vai entrar para um momento de dor, a gente diz, ai, Bezerra de Menezes, manda alguém para me ajudar. Perguntaram para Bezerra de Menezes como é que tu consegue ouvir tantos pedidos de tantos lugares ao mesmo tempo. Porque é tanta gente pedindo que eu acho que o Bezerra fica meio louco lá, né? De tanta gente pedindo. Na literatura espírita, a gente tem um esclarecimento que são equipes enormes, gigantes de abnegados que trabalham junto com espíritos grandiosos, como é Bezerra de Menezes. Equipes enormes, porque ele é médico, diz que uma pessoa foi visitar em sono, com lucidez, no mundo espiritual ele visitou postos de socorro que Bezerra de Menezes dirige no mundo espiritual. Ele disse, eu fiquei bobo de ver, mais de 2, 3 mil médicos trabalham com Bezerra de Menezes. E eles todos recolhem os pedidos. Nenhuma prece, nenhum pedido é perdido. Aí ele pergunta assim, esse encarnado que teve a felicidade, ele disse, tem médicos, inclusive encarnados, que são levados em sono para esses lugares, para fazer estudo, para aprender, para descobrir coisas, para encaminhar soluções. E aí ele disse o seguinte, como é que vocês pegam todos os pedidos? Aí ele disse, me foi permitido entrar numa grande sala, disse que era uma sala muito grande, muito grande. Ele disse, eu não tenho nem palavras para descrever, porque é um pouco diferente, mas era como se fosse uma sala de multimídia. E aí ele disse, meu Deus, tinha tantos plugs, assim, sabe aquele negócio tipo tomadinhas? E ele disse, o que é tudo isso? Disse que era muita coisa. E aí eles disseram para ele assim, ó, isso são as conexões dos pedidos das preces que vêm, todas são recebidas. E ele disse, nossa, e o benfeitor perguntou, você quer ouvir? Ele disse, quero. Diz que quando ele tirou um plug, diz que ecoou centenas de vozes simultâneas, pedindo. Ele disse, eu pedi para desligar, porque eu comecei a ficar tonto. Não conseguia nem entender de tantos pedidos. Me foi dado para eu entender que todos os pedidos são encaminhados. E de acordo com a possibilidade, com o mérito e com o aprendizado de cada um, são atendidos. Uns imediatamente, outros em outros tempos, de acordo com o proveito de cada um. Então, gente, toda prece, toda, não escapa uma. Toda prece é ouvida e documentada no mundo espiritual. Tem equipes que recebem as preces. No próprio livro Os Mensageiros, de André Luiz, ele só relata recebimento de preces e encaminhamentos. Vocês não têm ideia do tamanho
do trabalho que tem no mundo espiritual. Aí ele diz assim, agora ele começa com algumas atividades de cada um. Ele faz uma mensagem para os pais agora. Então, daqui a pouco a gente vem aqui com problemas com filhos, né? Olha o que ele diz. Pai ou mãe? Agora ele se reporta para o pai ou mãe. Se recolhesses da vida tão somente os filhos robustos, virtuosos, que indícios de amor oferecerias a Deus quando Deus lhe pedir um coração mais profundamente voltado aos filhos menos felizes, com bastante abnegação para jamais abandoná-los, ainda mesmo quando o mundo os considere indesculpáveis e desprezíveis. O que ele vai estar falando aqui para a gente explicar? Ele diz assim, pai e mãe, se você recebe ou vive uma situação difícil com os vossos filhos, se você se recusar a cooperar, porque lembra que Deus fez um trato com a gente, confiou e apertou a nossa mão em confiança. E a gente disse, sim, eu vou e vou te ajudar para amparar esse filho que tem dificuldades. Rebelde, ingrato, que precisa aprender. Se Deus só te desse coisa boa para só conduzir filhos bons, quem que ia cuidar desses aí, já que Deus precisa da cooperação da gente para conduzir? Então, cada um de nós que traz muitas vezes dores de relacionamento com os filhos, com pai, com filho, mãe, se pergunte, eu fiz um trato para cooperar com Deus para receber este filho para ensinar. Se eu me negar, quem vai fazer o trabalho? Eu não posso deixar de fazer o trabalho. Então vai nos dar força para quê? Para superar os momentos difíceis que a gente vive dentro das famílias. Então, quando a gente estiver passando essas dores, nós lembremos, Deus fez um trato para mim colaborar, cooperar com Ele. Será que eu vou falhar no meu acordo de confiança com Deus? Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Vou entregar para o mundo? Aí eu não cumpri a minha tarefa. Vocês entenderam que a dor muda de peso? Nos dá mais força para dizer, não, tá difícil, não tá fácil, mas eu prometi cooperação com Deus. Eu não posso falhar. Aí a proposta da dor que a gente vive, ela ganha uma força para eu desempenhar a tarefa e não para me queixar. Muda tudo com a doutrina espírita. Vocês entenderam? Não sei se eu fui clara. Deu para entender? Aí ele diz, professor ou mentor, se reunisse contigo apenas discípulos inteligentes, alunos perfeitos só, que seria daqueles que têm dificuldade? Quem que ia ajudar? Deus precisa de ajudantes para os filhos difíceis, porque todos ele espera que chegarão um dia à magnitude da perfeição. Se ninguém colaborar com Deus, Deus vai vir fazer o quê? Quem que vai desempenhar a tarefa? Entenderam? Aí ele diz assim, dirigentes ou supervisores, não importa a atividade humana. Dirigente de entidades, dirigente de empresas, dirigente de famílias, não importa. Se você é dirigente ou supervisor, se fosse chamado apenas para guiar os interesses exclusivamente nos dias de céu azul, ou presidir a distribuição de luzes e bênçãos, quem cooperaria com o Supremo Senhor nas horas da tempestade? Alguém tem que fazer o serviço. Difícil. E Deus estabelece um acordo para quem é capaz. Então, se a dor dói na gente, muitas vezes em relacionamentos de supervisores, de relacionamentos de hierarquias, lembra-te, Deus confiou em ti para resolver esse problema. Se você falhar, a tarefa não será cumprida. Aí muda tudo. Aí a gente aprende a suportar, a tolerar, a ajudar.
Muda tudo. Vocês entenderam que a dor pega outra força, outro impulso? É o olhar da gente que muda com aquilo que eu potencializo. Aí ele diz assim: obreiros do bem ou condutor da fé. Se obtivesses da terra apenas demonstrações de apreços e palmas de triunfo, só elogios, muito bom. Quem que não gosta? Beleza, você é melhor, você é insuperável. Ah, daí o ego se inflama. Que beleza se fosse só assim. Aí ele diz assim: quem colaboraria com Deus nos dias de perturbação? De maneira a limitar a incursão das trevas ou apagar o fogo do ódio. Quem que daria a sua contribuição para a calma? Vamos resolver, vamos conversar. Entenderam? Alguém precisa fazer essa parte. E Deus espera de nós. E Ele só convida aquele que é capaz. Então, se nós somos convidados a resolver problemas, é porque nós somos muito capacitados para isso. E para tal, Ele nos ampara. Mas então a gente se fortalece, a gente diz, meu Deus, mas Deus confia em mim, Deus me deu essa tarefa. Eu me agiganto na força e enfrento o problema. Aí ele diz assim: nos lugares em que o Pai Supremo necessite de corações suficientemente corajosos e humildes para sustentar o bem com o esquecimento de todo o mal. Tu tá no meio da tempestade. Se você colocar gasolina no fogo, o fogo aumenta ou diminui? Aumenta, explode, queima todo mundo. Aí Deus diz o seguinte: eu preciso de corações humildes, com coragem, para dizer calma. Me perdoa, vamos tentar de novo. Vamos ver qual é a saída. Vamos abaixar um pouco. Porque se não houver essa parte, o mundo vai virar uma guerra, uma dor. Aumenta mais ainda. Se um quebra os pratos dentro de casa e o outro quebra também, toda a louça vai para o lixo. Alguém tem que falar, calma, não quebra tudo não, vamos calma, me desculpa. Alguém tem que recuar. E aquele que é convidado a recuar é aquele que recebeu a missão mais difícil: dominar o orgulho e a vaidade. É ali que está o ensinamento. Então, a cooperação que Deus nos pede para que a gente não falhe na nossa parte é aquela em que eu começo a reconhecer a grandiosidade da minha tarefa no meio da dor, no meio da dificuldade, de que eu preciso ser diferente. Se está todo mundo quebrando tudo, que eu recue. Porque senão, o que é uma guerra? Quando todos... A gente olha as notícias na televisão, esses dias eu li aquelas imagens, seja em Israel, seja lá na Ucrânia, e eu disse, quem que vai botar para cima todas essas pontes, esses edifícios que derrubaram tudo? E as vidas que tinha ali? Quem que vai levantar tudo de novo? Porque quebraram tudo. Se ninguém recua, quebra tudo. E depois, começar tudo de novo do zero. Mas é uma burrice humana, né, que a gente faz. Então, a gente precisa se perguntar nas dores do dia a dia, o que eu preciso fazer e qual a minha parte no acordo que Deus firmou comigo quando Ele apertou a minha mão. Eu preciso me perguntar. Então, bem rapidamente, para fechar, diz assim, agora vem a palavra final, o Emmanuel deu umas lascadas na gente, né? Mas agora ele diz assim, ó que bonito que ele diz, onde estiveres e sejas quem sejas, no grau de responsabilidade e serviço em que te situas,
Agradece a Deus as alegrias do equilíbrio, as afeições, os dias róseos de trabalho tranquilo, as visões dos caminhos pavimentados de beleza, marginados de flores que te premiam a fé em Deus. Quando, porém, os espinhos da provação te ferirem a alma, ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que te vinculas, como se a tormenta do mal te intentasse efetuar o naufrágio do bem. Recordas que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior, porque se confias em Deus, primeiramente Deus igualmente confia em ti. Então é muito bonita essa mensagem do Emmanuel. Eu posso dizer para vocês com toda certeza que conforme eu fui estudando, assim, fui compreendendo, porque quando a gente pega um título para preparar uma palestra, tu não tem noção, assim, tu diz, nossa, o que será que é que está querendo me dizer? Mas tu vai estudando, tu diz, agora eu estou entendendo. E a gente vai compreendendo. E a obrigação da gente é transmitir esse entendimento para vocês. Essa é a tarefa da missão que a gente tem quando a gente está aqui. Não é para se esmerar, para ser bonita, não é nada disso. A missão de quem está aqui na frente é tornar lúcido e claro aquilo que me foi dado como tarefa de compreender, para que cada um compreenda e leve para a sua vida. Tomara que tenhamos conseguido. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Para cada coração que veio aqui hoje, Senhor, fortalece, encoraja, acende a luz da grande confiança que depositastes em cada um e em cada uma que aqui está hoje. Deus, tu precisas da nossa cooperação. Que os nossos corações possam compreender o seu dever, sua missão e a parte que cabe na construção desse mundo. Porque Deus espera em nós e, acima de tudo, confia na nossa capacidade espiritual. Que a luz e a paz que cada um veio buscar possa engrandecer-se, agigantar-se no coração de cada um. Que assim seja.